Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Como tenho dito constantemente, tenho procurado martelar isso com frequência. Nós somos levados, na maioria das vezes, por uma avalanche de dissimulações, de erros de interpretação, de palavras errôneas, de interpretações errôneas de palavras, Nós estamos afogados no mundo pela questão da semântica, da grande confusão das palavras e da mecânica da vida, Nós não compreendemos a mecânica da vida. Então, as religiões têm exercido um papel fundamental, uma vez que elas nos oferecem o conforto das crenças, o conforto das criações das ideias humanas, o conforto das interpretações errôneas em favor de uma segurança falsa, de uma falsa segurança, como a criança que acredita no conto de fada, e isso dá para ela uma satisfação, uma satisfação, um prazer íntimo. Da mesma forma, as crenças têm causado isso, na psique humana, na alma humana, Então você cria determinadas coisas na sua mente para trazer uma sensação de conforto e segurança, mesmo que sejam falsas, O caso é que a gente não se dá conta que, mesmo na melhor das intenções, todas as nossas crenças vão gerar consequências, E essas consequências vão nos alcançar, não importa quanto tempo leve, pode ser ao longo de uma existência humana, pode ser daqui a 10 existências humanas, daqui a 1000 anos, 10.000 anos, as consequências sempre nos alcançam, as consequências dos nossos erros de interpretação. É a isso que chamamos karma, Karma é ação e reação. Na verdade, a palavra karma implica ação. Então, sabendo que toda ação gera uma reação correspondente ou uma consequência correspondente, não precisa dizer mais do que isso. Karma é ação. Toda ação, ou a inação, gera um resultado que vai cair no seu colo eventualmente. E um dos temas bastante batidos, que é uma das razões da existência desse canal, é justamente buscar consertar determinadas compreensões de palavras, como já tenho feito em tantas oportunidades, e hoje eu quero falar da emoção. A emoção é algo super valorizado, e as emoções, e algo mal compreendido também. Eu nunca li em livro nenhum objetivamente assim, então me desculpem se eu esteja plagiando alguém, porque isso foi uma compreensão muito minha, e eu sempre busquei pontuar isso aqui no canal. A emoção é algo que pertence à mente também. Geralmente, a gente acha que quando se fala de mente, está se falando de pensamentos, de cérebro, Mas a emoção é algo que faz parte da mente também, porque emoção e pensamento são casados. A emoção gera um pensamento, eu tenho dito isso, e tenho dito isso, martelado nisso constantemente, A emoção gera um pensamento, que gera um pensamento, que gera uma emoção. Ou o pensamento gera uma emoção, que gera um pensamento, que gera uma emoção. A gente não sabe mais qual que gerou qual, porque a gente está tão inserido nessa roda, E muitas pessoas confundem. Quando um mestre fala, siga seu coração, a gente tem a sensação, de que a emoção acontece na região do chakra cardíaco,
né, na região do coração. Então, sempre se associa emoção com coração. Emoção e sentimento, né? O sentimento a gente pode dizer também, é uma coisa que eu nunca li em lugar nenhum, foi uma compreensão minha, de que a emoção, de que o sentimento é a emoção consolidada, quer dizer, aquela emoção habitual transformada em um sentimento já consolidado, né? E então emoção e sentimento são a mesma coisa, têm a mesma origem. Só que o sentimento já é a emoção consolidada. A emoção é aquela coisa constante do dia a dia que vai acontecendo conforme o pensamento. Mas na verdade existe uma mecânica, né? Não é sobre isso que eu quero falar, mas existe uma mecânica que faz com que você, uma mecânica envolvida, né, entre chakras, as glândulas, né, as nossas glândulas físicas, como por exemplo a glândula timo, que fica nessa região, né, do chakra cardíaco, e o pensamento, né, ligado à glândula pineal, que fica nessa região do cérebro, então nos dá a sensação de que o pensamento fica aqui em cima, né? Em cima. É apenas uma forma de expressão. E a nossa sociedade, ela superestimula, na verdade, assim como superestimula o pensamento, né? Ela superestimula também a emoção, porque é conveniente, né? Uma vez que emoção e pensamento pertencem ao reino da mente, né? Que não é o reino da realidade. Sei que para muitas pessoas isso ainda não está claro. O reino da mente é o reino da imaginação, da criação mental. Esse não é o reino da realidade, né? Os nossos medos, né? Medo é emoção. Então, os nossos medos geram pensamentos relativos, né? E uma compreensão fantástica que nós devemos ter, né? Buscar, no caso, a compreensão de que cada emoção é um ser vivo que a gente cria. Cada emoção, você pode nomear ela como você quiser, tá? Então, algumas pessoas conseguem realmente dar nomes às suas emoções, etiquetar bonitinho, eu não consigo. No máximo eu conseguiria meia dúzia, então medo, ansiedade, enfim, algumas coisas eu consigo até etiquetar para facilitar a nossa comunicação, mas o resto tem que ficar por sua conta mesmo, porque eu não consigo rotular tão definidamente assim. E na verdade não precisa, né? Não há necessidade. Apenas de uma forma geral para a gente poder, para nós podermos nos comunicar. E então, uma vez que o sistema, uma vez que a sociedade busca, né, eu enquanto sociedade, você enquanto sociedade inconsciente e de forma inconsciente, nós também nos deixamos levar pela onda da mesmice e cobramos de outras pessoas, né? Estimulamos outras pessoas. Inconscientemente a gente faz isso, enquanto a gente está inconsciente. Quando a gente está consciente, quando a gente está desperto, a gente puxa o freio, a gente não age mais assim, a gente vai parando de agir assim. Mas nós também funcionamos como agentes da sociedade, porque a sociedade somos nós. A sociedade não é um ente que está lá. Eu sou a sociedade, você é a sociedade. Então nós também estimulamos o uso da mente, o uso da emoção. E do pensamento, né, e do sentimento, achando que isso é uma grande coisa, até mesmo em coisas aparentemente, entre aspas, inofensivas, como as novelas, como os filmes, né, como os livros, muitas vezes, digamos assim, entre aspas, né, melosos, e quando na verdade, o que acontece? Como eu ia dizendo, cada emoção é uma criação, ela toma vida própria. Isso é verdade, isso é uma coisa para se pensar muito profundamente. Você não precisa dar um nome para ela, mas ela vai se agrupar, esse ser vivo,
né? E aqui você precisa abrir a sua mente para ampliar a sua compreensão do que é vida, né? E deixar essa limitação, né, daquilo que você aprendeu sobre o que é vida, né? Então você cria um ser vivo que vive somente para cumprir aquela função para a qual você o criou. Então, para, né, me fazer entender, uma emoção de medo, né, ela vai existir somente para aquela função de medo específica que ela foi criada. O medo de barata, o medo de monstros, o medo de fantasmas, seja lá o que for, o nome que você quiser dar. E volta e meia, ela pode adormecer, mas ela vai acordar para pedir alimento. E qual é o alimento que a gente dá? Energia vital, vida. A moeda de troca do universo é vida, através do que nós podemos chamar da grande bateria, né, que mantém o ser humano vivo em termos de energia vital, né, que é o baço. Então, muitas pessoas sofrem, né, em decorrência dessa desvitalização, né, e isso nos dá a sensação fora de contexto, muitas vezes, de cansaço, de esgotamento, né, porque a gente está alimentando, e não é uma figura de linguagem, a gente está literalmente alimentando esses seres que nós criamos eventualmente ao longo da nossa existência, das nossas existências passadas também, né? Como eu disse, consequência, né? O nosso pensar, agir, as nossas crenças, né? As nossas emoções errôneas do passado nos levaram a cometer erros que nos alcançam agora na tentativa de corrigi-los, né? Então, não é assim a gente se deixar levar pela emoção, se deixar levar pela mente, né? Como eu disse, a emoção é supervalorizada. O objetivo de uma existência humana é sublimar as emoções, sublimar o pensamento recorrente, sublimar as reações, né? Então, para isso, você precisa conhecer a si mesmo, você precisa do autoconhecimento. Não tem como escapar disso, porque algumas pessoas até podem ajudar de alguma forma, dizendo, olha, você está equivocado, você está interpretando as coisas de forma equivocada, mas isso só vai entrar dentro de você quando você estiver aberto. Então, só se abre por dentro a chave da compreensão. Não tem como abrir por fora. A porta da compreensão. A chave da compreensão é você que tem. E a chave é a vontade. Tenho dito isso também com frequência, tá? A vontade é essa força poderosa que eu tenho evitado, né, usar a palavra querer, né? Não é o querer especificamente, é algo mais profundo, é algo que você vai acabar compreendendo através do autoconhecimento, mas que nem sempre uma explicação vai fazer com que você compreenda, vai trazer essa compreensão para você. Então, podemos usar, na questão, né, sendo uma questão semântica, podemos usar a palavra querer, é o seu querer, é o poder do seu querer, mas é outra palavra também confundida com desejo, com os pequenos quereres do dia a dia. Então, olha como as palavras causam confusão, né? Então, se confunde um querer superior, uma vontade superior, né? E até mesmo uma emoção superior, se nós conseguirmos nos compreender, na medida em que você vai despertando e vai compreendendo, se desprendendo da literalidade das palavras, daquilo que você aprendeu até hoje, daquilo que o senso comum colocou em você. Quando você consegue se desprender disso, então nós podemos usar inclusive a palavra emoção sem problema nenhum, porque você vai saber que está se falando, que todos os mestres espirituais usaram essas formas de expressão num sentido sempre superior. Nunca o querer uma roupa nova, o querer um sapato novo, o querer uma calça nova, entende? Então, podemos usar a palavra querer no sentido de vontade, desde que a gente saiba o que se está falando,
que é um querer superior, que é relativo à vontade, que é o estado de espírito superior da essência, né, do espírito humano. Então você vai usar a vontade para sublimar, né, para compreender os medos. O medo é irracional, né? O medo da desintegração, né? Então aquilo que nos leva à busca da sobrevivência, quer dizer, para evitar a morte, né? Esse é um medo instintivo. Na maioria das vezes ele tem uma causa, né, instintiva e até pode-se dizer relativamente racional, e logo mesmo ele se desdobra na irracionalidade. E a gente não percebe isso, a gente está sempre no modo automático, a gente não percebe essas nuances. Eu estou citando o medo como um exemplo, mas isso vale para todas as nossas emoções. Então, a gente acaba seguindo, né? E os medos, todas essas nossas criações, né? Todas as emoções e pensamentos que a gente cria, acabam se entrelaçando, né? Com outros pensamentos e emoções que andam por aí, compatíveis, né? Que são semelhantes, semelhante atrai semelhante, formando o que a gente chama de uma egrégora, né? Podemos dizer assim que uma egrégora é uma nuvem, né, de semelhantes. Então, emoções semelhantes, pensamentos semelhantes, né? Não é que isso está no lugar físico, gente, não leva isso para o lado literal, né? Essa coisa, o local, onde está, isso aí não existe. Mas essas emoções, elas acabam afetando as pessoas que estão vibrando de forma semelhante na volta. Então, quer dizer, você não precisa ter um medo específico igual ao que a outra pessoa tem. Basta vocês terem medo, que esse medo se entrelaça na nuvem, não é uma nuvem, gente, mas é uma forma só de me explicar. Esses medos se entrelaçam na nuvem e eles se conectam a todas as pessoas que partilham da emoção do medo, assim como da emoção da ira, assim como, enfim, todas as emoções possíveis. E nós andamos por aí como robôs, criando. Isso é uma coisa que a humanidade não entendeu ainda, né? Quando Jesus disse, né, vós sois deuses, era a isso que ele estava se referindo. Nós somos criadores, nós somos verdadeiras usinas criadoras. O tempo todo nós estamos criando desvairadamente, através de emoções descontroladas. Entende? Então, e pensamentos descontrolados também. Então, a mente é uma carruagem, né, descontrolada, são os cavalos descontrolados, né? Onde a consciência, isso foi Sócrates quem ensinou, né? Onde a consciência é o cocheiro que guia os cavalos, né? Mas não, quando não há consciência, quando há inconsciência, não há cocheiro. Os cavalos das emoções e pensamentos, os cavalos da mente vão para onde querem e o resultado é sempre desastroso. A prova disso é a vida que a gente leva. Por que desastroso? Porque a gente está aí só para limpar as bobagens que nós fizemos, que nós viemos fazendo, né? Continuamos fazendo desde o passado até agora. Então, uma vida humana tem o objetivo de sublimar, né, transformar, transmutar, ultrapassar, transcender, enfim, todas essas emoções descontroladas, todos esses pensamentos descontrolados. A grande oportunidade de uma existência humana é passar a ser o cocheiro. Então, imaginem a figura, né? Uma carroça andando desgovernada, né? Uma carruagem, uns cavalos andando desgovernados, sem cocheiro nenhum. E de repente, materializa um cocheiro que começa lentamente, no começo é difícil, né? Com muita força de vontade e tal, ele começa lentamente a firmar a condução dos cavalos. Isso é o despertar.
Você acorda e diz, opa, peraí, isso não é um sonho aonde eu não tenho controle nenhum. A vida é um sonho, mas eu tenho controle dentro desse sonho. Sim, agora eu estou acordado. E aí eu me torno responsável por todas as minhas criações, as minhas emoções e meus pensamentos. Então entenda bem, a pessoa que é emotiva, né, a emoção descontrolada não é um sinal de virtude. Existe um aspecto superior, que eu tenho falado também para ficar claro. Estado de ser é algo superior a sentimento, é algo superior à emoção, a pensamento, é algo que está além da mente. Estado de ser. Então você adquire um estado de ser e isso é algo que se coloca acima da mente. Quando você consegue, por exemplo, as coisas superiores, né, felicidade, contentamento, plenitude, realização, alegria, enfim, essas coisas superiores não são emoções. O amor não é uma emoção. O amor não é nem sequer um sentimento. O amor é um estado de ser, não só o amor. Estou pegando o amor como exemplo mais uma vez. Então, estado de ser não tem nada a ver com emoções e pensamentos desgovernados e sentimentos desgovernados e debilitantes. Bem pelo contrário, quando você adquire um estado de ser estável, entre aspas, muito cuidado com essa palavra, né? Que a estabilidade, na verdade, não existe. A estabilidade só existe na essência, então é dessa estabilidade que eu estou falando. Então, quando você alcança esse estado de ser, você se torna estável nas suas raízes. Não no exterior, porque o exterior continua acontecendo e vai continuar até que uma grande massa de pessoas tornem-se conscientes, tornem-se despertas. Imaginem 10 milhões, 20 milhões, imaginem 1 bilhão de pessoas que se tornassem conscientes, que adquirissem uma consciência maior nesse mundo. O mundo seria totalmente diferente comigo, levando uma vida mais simples, você levando uma vida mais simples e, portanto, mais sofisticada, né? Porque a verdadeira sofisticação está na simplicidade. Não são palavras minhas, palavras dos grandes sábios e dos grandes mestres da humanidade. Então, plagiando Sócrates, é isso. A emoção e o pensamento desgovernados são uma carruagem sem cocheiro. O cocheiro é você. Quando é que você vai assumir a sua carruagem? E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos na descrição logo abaixo, pode ter algum que te interessa. Compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta e contribua também com o canal. A sua contribuição é muito importante, não é brincadeira. Um grande abraço e até a próxima.